Fala pessoal, vamos continuando com os nossos vídeos de REITs. Hoje vamos falar do Welltower, que é do setor de healthcare. Para falar do setor de healthcare, tá aqui, né, o setor da vez na classificação aqui do Royal Capital. Eu preciso fazer umas considerações que tem muita coisa diferente aqui dentro. Eu peguei o Welltower, que era o topo dessa lista aqui, e ele é bem interessante também porque ele é um pouco mixed, né? Ele tem vários tipos de ativos, a gente já vai ver isso. Mas o que eu preciso falar é que dentro de healthcare tem muita coisa diferente, né? Não é um setor assim muito homogêneo. Você vai ter vários de senior housing, que é um principal ativo também do Welltower, mas você vai ter outros tipos de negócio relacionados a medical offices, a outras propriedades médicas, até a laboratório de pesquisa. Então, essa categoria healthcare não é muito homogênea, por isso cuidado na hora de comparar entre eles, né? O Welltower, por exemplo, é bem diferente do Alexander Real Estate. Mas, né, temos que eleger um para fazer o estudo de caso, né? Vamos ficar aí com o Welltower. Nem sei se ele atualmente está com o maior market cap, né, já que isso aqui é meio que pré-Covid, o Covid bagunçou bastante, né, esses valores de mercado, mas tem que escolher um, vamos ficar com ele, ok? O site deles de relação de investidores não é aquela maravilha, é um pouquinho simples, mas tem o que a gente precisa. Peguei uma apresentação até aqui no SlideShare, a melhor apresentação que eu achei deles atual. Bom, já dei uma palhinha aí, né? O Welltower principalmente trabalha com senior houses. O que é senior houses? O que são senior houses? Aquelas casas de repouso. Não é bem uma casa de repouso, né? Eu também tinha uma ideia um pouco diferente. Senior housing são grandes condomínios, né, focados para residência de idosos, né? Agora, bem diferente, sei lá, do que a gente no Brasil chamaria de um asilo ou coisa do tipo. É bem diferente. É uma residência mesmo, né? Um condomínio residencial para as pessoas morarem. Tem algumas facilidades, vamos dizer assim. Ele é projetado justamente para pessoas dessa faixa etária, com dificuldade de locomoção, então não tem escada ou tem pouca escada, tem aqueles corrimões lá nos... Né? Cada um vai ter a sua característica, corrimão no banheiro, vai ter umas facilidades para idosos, mas não é também como se fosse um asilo. É bem diferente. É uma casa, são residências voltadas para esse público-alvo. Bom, vamos falando ao longo da apresentação aqui mais sobre isso, mas falando em geral mais sobre o REIT, ele tem um efeito demográfico muito positivo. Isso a gente começou a ver lá no single family houses, né? A figura da faixa etária lá, né? O gráfico etário da população americana. E é óbvio, né, que isso aqui vai ser uma vantagem para o futuro, que cada vez mais vai ter uma população idosa, né, tanto pelo deslocamento lá do pico da classificação etária da população, quanto pela expansão da expectativa de vida, né? Isso aí é meio lógico, as pessoas tendem a viver cada vez mais, e à medida que a população, né, vai se deslocando, aquela maior concentração de pessoas aí na idade econômica ativa para a idade, né, mais idosa. Além disso, essa sobrevida maior vai fazer com que acumule e cresça exponencialmente, né, o crescimento da população aí de mais de 80 anos ou população mais idosa em geral. Então, esses REITs de senior housing, principalmente, vão ter um impacto grande, positivo no futuro, meramente da evolução da população, na medida que ela vai envelhecendo. Então, a tendência é que, né, aumente muito isso aqui, né, exponencialmente. E é claro, né, que a população mais velha está aqui atrás de mim, mas aqui você tem a idade da população, né, ela gasta muito mais que a população jovem em cuidados médicos. Então, esse é um dos grandes fatores para essa grande categoria de healthcare. Que mais? Isso aqui eu achei bem interessante, esse slide, né? Ele mostra o quanto as pessoas, o quanto os países gastam em social care em relação a healthcare, né? Ele já vai explicar mais sobre social care. Vou mostrar o próximo, que é mais interessante. Um gráfico bem legal, até mandar para os meus pais isso aqui, né? Mostrando quais são os drivers de saúde de uma forma geral, ou seja, né? Quais são os determinantes
geral de saúde. Então, você vê que tem vários fatores, né, o comportamento de saúde, fator socioeconômico, o ambiente físico e o cuidado de saúde em si. Então, o que eles estão querendo dizer é que para uma pessoa saudável, ela precisa de mais fatores socioeconômicos do que de saúde em si. Então, ela precisa ter uma boa alimentação, higiene, transporte, uma socialização, comunidade, dormir bem, acessibilidade, exercícios, o que é bem interessante, né? Então, 80% da saúde e bem-estar do indivíduo é influenciado por determinantes sociais, esses aqui, né? E não por, né, atenção de saúde mesmo. Né? Por isso que vem esse slide aqui e mostra como os Estados Unidos eles estão deslocados em relação a gastos com healthcare, que é com atendimento de saúde, em relação a esses gastos sociais, ou seja, lembrando que todos esses outros países gastam mais naqueles fatores sociais do que na saúde em si. É até bem interessante isso, bem lógico, né? Você age preventivamente, né? A promoção à saúde e não o combate à doença. Né? E até tem um gráfico aqui plotando os Estados Unidos e esses países em relação à expectativa de vida, o eixo vertical, e a porcentagem de gastos de saúde. Então mostra como os Estados Unidos está deslocado tanto na média da OCDE quanto desses outros países. Ele gasta muito em saúde e tem uma expectativa de vida não tão alta. Claro que, né, não dá para você medir saúde apenas como expectativa de vida, mas não deixa de ser interessante esse perfil, né? Que gastos nesses outros fatores aqui, né, implicariam em economia nos gastos de saúde e uma saúde em geral melhor para a população. E por que a gente está falando isso? Né? Porque tudo isso aqui, né, são as seniors houses que eles operam, né, de uma forma ou de outra acaba entregando tudo isso aqui. Então vai ser um lugar que a pessoa vai ter assim, com uma qualidade social, ambiental melhor e potencialmente poderá necessitar de menos gastos de saúde. Né? Então esse é o modelo de negócio deles, né? Prover essa saúde indiretamente através do ambiente, né? Tese de investimento. E esse desenho aqui é bem interessante para mostrar um pouco, né, de como funciona, né, o custo relativo aí da atenção à saúde. Então você tem a atenção à saúde aguda, né, classificação curiosa, aguda, que seriam assim, os hospitais, né, o tratamento mais direto de saúde, que é o mais caro de todos. Aí tem o que eles chamam de pós-agudo, né, post-acute care, que seria um tratamento ainda, né, uma atenção à saúde, mas num nível mais baixo que um hospital, então seria um local de reabilitação, né, um local para tratamento, de acompanhamento, não um hospital, não, mais simples. Depois a seniors housing, onde a pessoa mais mora do que tem cuidado, mas não deixa de ter uma atenção, um serviço ali, caso ela necessite, até, né, a pessoa ficar em casa. Né? Então é a escala do dinheiro, de quanto custa. Né? Então se a pessoa, através de morando nesse tipo de residência, né, ela consegue ter uma promoção de saúde, isso vai impactar o sistema como um todo, com menos gastos aqui, ó, no cuidado agudo. Então essa é a tese de investimento, né? Prover, né, a sociedade desse tipo de atenção, que é uma atenção bem mais simples, mais barata, para evitar o gasto aqui. Claro, é bem mais complicado que isso, né? Mas no vídeo aqui eu tenho que falar de uma forma mais simples. Então eles têm aqui, ó, na verdade esse é o do mercado, não é deles, mas assim o quanto que o mercado, né, as oportunidades de investimento, você tem aqui os investimentos em hospital, em outpatient. Outpatient é um negócio bem interessante também que a gente devia ter mais no Brasil. Né? Outpatient seria a pessoa que precisa de um tratamento, mas não necessariamente precisa estar internada. Né? Então o hospital seria só para aqueles pacientes mais graves que precisam ficar internados, ter um acompanhamento ali, né, intensivo. E o outpatient seria um tratamento que a pessoa vai, chega, trata e pode ir embora, ela não precisa passar a noite lá. Né? Então é interessante você ver eles, né, promovendo esse tipo de tratamento, que é o inverso que acontece no Brasil. Né? Que no Brasil o pessoal qualquer coisa procura um hospital e, como a gente viu aqui nesse slide, o hospital é onde tem o maior custo,
onde você vai ter maior risco, né? A pessoa às vezes chega com uma coisa simples no hospital, pega uma infecção hospitalar muito grave. Então, né, minimizar o tempo hospitalar é bom para todo mundo. É bom para o sistema, porque tem menos custo. É bom para a pessoa, que ela consegue voltar para casa mais rápido. Né? Tem um risco de exposição aqui menor. Né? Então, esse investimento em outpatient é bem interessante, né, do sistema de saúde deles. Aqui só mostra o quanto, né, a fatia de mercado, por onde está distribuído. Né? Então, a maior parte está nos operadores de saúde, 10% está nos REITs. Então, mostra que tem muito para crescer ainda nos REITs desse setor. Bom, falando mais sobre a Welltower em si, eles têm mais de 1.300 comunidades aí de senior housing, né, essas residências aí para idosos. Tem mais de 24 milhões de square feet. Eu tomei vergonha na cara e fui ver, né, o quanto compara com metros quadrados. É mais ou menos dividido por 10, então isso aqui daria uns 2,5 milhões de metros quadrados, é bastante coisa. Né, de outpatient facilities, que é o que eu acabei de explicar. São essas clínicas de tratamento, de reabilitação, né, a pessoa precisa fazer, sei lá, uma diálise, uma quimioterapia, ela vai e faz nesse empreendimento, nessa facility, ao invés de ficar internada no hospital. Então, o Welltower ele basicamente foca nesses dois tipos de estabelecimentos de saúde, né? Esse mais de saúde e o senior housing, como eu mostrei lá, não deixa de ser uma promoção à saúde. Bom, tem o Enterprise Value, né, de 50 bi, isso é pré-Covid. Caiu um pouquinho. Está no SP500, que é bem legal. Tem um rate de crédito bom, né, não é top, mas é bom. Tem mais. O retorno nos últimos 5 anos, está aqui atrás ali na minha cabeça, de 32% de retorno total, né, juntando crescimento de dividendos, muito bom resultado. Então, uma empresa, né, muito sólida, não é à toa que é a maior do setor. Então, eles listam algumas vantagens competitivas, basicamente focado em escala, né, tudo aqui em escala. Né. Então, tem acesso a capital, porque é grande, tem parcerias com operadores, né, ela faz a parte do real estate dos senior houses ou do outpatient, ou seja, ela constrói lá, desenvolve, mas quem opera no dia a dia ali e tal são parceiros, né, a maior parte. Então ela tem esse modelo de parceria. Então tem boas parcerias, tem capacidade de investimento boa, né, escala, gestão de ativos. Mas no final tudo vem aqui da escala, né, tudo parte da escala. Vamos lá, vamos falar mais sobre Senior Housing, que é o principal pilar do Welltower. Então, eles ainda têm muita oportunidade para crescer, né? 10% de penetration rating, né? Aquela questão demográfica, a população acima de 75 anos deve dobrar nos próximos 20 anos, que é sempre bom. O que mais? Questão de dependência, benefícios. Essas Senior Houses têm dois tipos também. O governo, às vezes, ele subsidia algumas para pessoas que têm uma renda mais pobre, e tem as 100% privadas. A gente já vai ver que as da Welltower são todas privadas. São todas não, mais de 90% é privado. E a questão social lá, que a gente viu no comecinho, que esses fatores sociais, eles promovem, né, a saúde. Né? Legal. Que mais? Aqui tem a penetração deles ao longo do tempo, você vê que cresce devagar, né? Claro, o mercado é enorme, mas tem aumentado. Que mais? Né? A taxa de ocupação dessas senior houses, né, tende, né, a chegar a taxas altíssimas, né, no futuro, porque você vai ter uma grande demanda e a oferta não deve acompanhar, né, na mesma velocidade. Então, né, eles têm projeção de vários cenários aqui, né, o quanto, né, cresceria a penetration rate, ou seja, o quanto eles têm no mercado, qual seria a taxa de ocupação, taxas altas de ocupação. E a grande vantagem, esse eu acho que é a grande vantagem do REIT e não aquele slide anterior. Está na qualidade dos ativos. Invariavelmente, quando a gente fala de empresa imobiliária, você vai acabar avaliando a qualidade do ativo pela qualidade dos seus imóveis. Né? Então, são imóveis que estão em mercados que têm barreiras de entrada, né? Aqueles locais que é difícil os concorrentes se estabelecerem, tem uma infraestrutura aí, eles consideram de next generation, bem bonitas. As fotos, pelo menos, são bem bonitas. Os locais.
os operadores, né, quem gerencia lá no dia a dia, né, são os melhores que tem. Eles têm uma plataforma lá de negócios também desenvolvida, vamos ver lá, item por item aí. Então, 78% aí do senior house deles, ou melhor, do NOI desses senior house, da operação desses senior house, vem das maiores 25 áreas metropolitanas. Está, né, nas maiores 25 áreas metropolitanas americanas, ou seja, eles estão localizados nas principais cidades americanas, boa parte dos ativos, e eles também têm ativos no Canadá e na Inglaterra também com a mesma característica. E tem alguns parceiros, né, são as empresas que operam o Senior Housings. Esse RID aqui é uma plataforma dos contratos que eles têm de parceria, que é focado ali em incentivos e tal, né, com os parceiros, que eles consideram superior também. Então, dessa forma, eles conseguem ter um retorno muito bom nas senior houses, principalmente por isso, né, são locais. Tem mais para frente mais detalhes sobre isso, né, como a localização faz toda a diferença, que também é muito comum quando a gente vê imóveis, né. Agora falando sobre o outpatient, são esses estabelecimentos de tratamento de saúde que não um hospital, né? Mais simples que um hospital. Então, esse gráfico aqui é fantástico, mostra o quanto, né, esse outpatient tem crescido, né, em relação ao inpatient, que seria basicamente atendimento hospitalar, né? Então, tem crescido 50% desde 99, enquanto que as admissões hospitalares cresceram só 3%. Né? Então, é uma tendência mesmo. Como eu falei, isso é bom para o sistema de saúde como um todo, né? Você tem menos gasto, menos risco. Então, isso aqui é muito legal de ver o quanto cresce o atendimento nos outpatients. Né? Seria legal da gente ver isso no Brasil também. Fazendo um parênteses. Aqui alguns imóveis deles, né, desse modelo, outpatient, é muito parecido. Né? Tem parcerias estratégicas com grandes centros de saúde, gestão, analista, mais. Aqui estão os parceiros deles, aí não de senior housing, mas de atendimento. Você vê grandes parceiros, né? John Hopkins, de alto nível. Aqui está o portfólio, né? Onde está diversificado. Você vê focado em grandes cidades também. Mesma coisa. Tem alguns exemplos, né? Alguns estudos de casos de complexos médicos bem bacanas. Tem Berkeley, né? Califórnia. Mais Charlotte, North Carolina. Califórnia também, erro, grandes complexos de tratamento, né, bem legal, porque a pessoa ela vai buscar esse tratamento, né, não fica no hospital, tal, aquele risco, é num lugar bacana, assim, bem interessante. Então, uma joint venture com essa ProMedica, que é uma empresa grande de tratamento de saúde, oferecendo aí uma parceria aí um pouco mais próxima com eles. Né, outras parcerias aí, não vou entrar em tantos detalhes que não dá, né, o vídeo já está ficando comprido, tem muita coisa para falar. O que mais? Vantagem competitiva dessa plataforma, né? Muito focado em analytics e nos relacionamentos com os parceiros, tudo mais. Performance data, anos é esse slide que eu queria chegar logo. Como o Analytics faz diferença. Então, eles mostraram um estudo de caso, que eles tinham um senior housing alvo deles aqui, em Nova York, na região metropolitana, pelo menos de Nova York, e eles fizeram um estudo e viram que não era, né, não era favorável essa senior house, tinha concorrência, que tinha dificuldade de acesso, né, esse azulzinho aqui é o driving radius, né, então onde você consegue chegar dirigindo, seja meio limitado, né? Porque Nova York é meio que uma metrópole, então você vê um monte de quadradinho vermelho aqui dentro da área, não era muito favorável, ao passo que aqui, já numa região não tão né, secondary, ou seja, não tão importante, que é no Kansas, mas né, mais interessante, você vê que o raio ele é bem maior, tem um monte de quadradinho verde ali, então né, eles avaliaram que esse local era mais vantajoso, né, em relação ao não só ao demográfico, como que eles chamam de psicográfico, né? Interesse da população, estilo de vida e tal, aqui seria mais vantajoso. Então, em último caso, tomando boas decisões no que você vai investir,
né, em quais imóveis você vai investir, é que vai determinar o sucesso desse tipo de ativo no longo prazo. E claro, não quer dizer que isso vai garantir que eles vão ter bons resultados, mas parece ser uma metodologia assim, bem caprichada, né, bem feita de investimento. Né? Então, se isso de fato funcionar e for bom, é a grande vantagem competitiva da empresa, né? Saber exatamente onde e como investir. Né? Então, aqui eles dividem os mercados em micromarkets, né, micromarkets, usando essas técnicas aí, né, eles conseguem saber exatamente, não é, Nova York é um mercado legal, não, mas aquele pedacinho ali não era tão bom. Então você vai para Kansas, que não era tão forte teoricamente, mas aquele micromarket lá era bom. Mesma coisa, né, competition, em vez de ter o gut feel, né, ou seja, feeling lá do pessoal, eles quantificam, né, a competição, e assim para cada característica aqui. Então, poder de diversificação em mais parceiros. Esse slide é legal também, mostra a correlação entre já que eles atendem vários parceiros de senior housing, você podia ter uma competição entre eles, um certo canibalismo, né? Um competir com o outro, diminuir o retorno total para o Welltower. Mas, né, eles mostram aqui nesse gráfico que a correlação é baixa entre eles, né? Alguns específicos aqui tem um valor de correlação mais alto, mas a grande maioria desses operadores tem uma correlação baixa, ou seja, eles conseguem expandir, ter vários parceiros, sem que um fique brigando tanto com o outro pelo negócio. A parte de ESG, que é legal também, isso vai propiciar eles tomarem, né, dívida com crédito mais baixo, bem interessante. Principalmente de governança, né? Então eles têm uma nota de governança aí bem melhor que a média dos concorrentes. A média está aqui, a nota deles ou melhor, isso aqui é outra coisa. A nota de governança deles está aqui, 4. É bem melhor, né? O risco bem mais baixo que dos pares. E aqui esse é mais importante ainda, né? O quanto que eles gastam de gastos gerais administrativos, né, em relação ao Enterprise Value. A gente vê que ele é o melhor aí do setor, né? Por ser grande, né, consegue diluir bem os gastos gerais administrativos. Então, e mais, né, um resumo aí da plataforma de crescimento. Então, crescer tanto internamente quanto externamente. Eles têm uma distribuição de dividendos assim muito forte, a gente já vai ver no demonstrativo, muito dividendo. Tem um balanço com investment grade, né, e tem acesso fácil a capital por ser uma empresa grande, está no SP500, tudo mais. Né. Isso aqui foi como eles geriram o portfólio recentemente. Então aqui estão as dispositions, as vendas, e aqui um pouco atrás as acquisitions, as compras. Então isso é muito bom também, se a empresa fizer bem isso, né, vender os ativos que estão performando pior e comprar ativos bons, né, novos, né, ela tende a gerar muito valor. Dá para ver um pouco de perfil também. Né? Então, os senior housings, que é o verdinho, continua sendo, né, o foco, né, apesar de eles estarem vendendo bastante, compraram mais ainda. Mas aqui dá para ver outras tendências. Né? Aqui é aquele post-acute treatment. Você vê que eles estão diminuindo, né? Tá comprando menos que vendendo. Né? O outpatient está aumentando muito, né? Vendendo quase nada e comprando bastante. E eles estão entrando no healthcare propriamente dito, né? Seriam unidades de tratamento direto, também está aumentando. Então, legal ver que eles estão diversificando, né? Aumentando principalmente o verdinho e o roxo aqui, que é o outpatient e o healthcare propriamente dito. Dá para ver aqui bem a diferença em 2016 e 2019, que o senior housing continua, né, bombando, tanto o operating quanto o triple net. Triple net é basicamente o aluguel, né? Como eu comentei, eles têm essa parceria aqui com os operadores, que é o azul escuro, e o azul mais claro é simplesmente alugar o imóvel para alguém sem parceria nenhuma. Só recebe aluguel e tudo certo. Você vê que está diminuindo essa fatia, diminuindo essa long-term post-acute e aumentando bastante o outpatient e o health system, propriamente. Tá otimizando o portfólio. Aqui tem um perfil da dívida. O grande ponto negativo que a gente vai ver do Welltower é a dívida. Né? Uma dívida alta, uns 14, 15 bi mais ou menos de dívida. Né? E a gente já fala mais sobre isso, mas pelo menos aqui a gente vê que a maturidade da dívida está bem distribuída, né? Não tem tem muito pouco aqui nos próximos 3 anos, né? Tá jogado mais para frente essa dívida,
mas é um ponto que incomoda um pouquinho a empresa e é isso aí, a apresentação dela, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no 10K, nos demonstrativos financeiros, né, para a gente entender um pouco mais dos números, e depois eu posso até voltar aqui numa visão mais geral. Mas enfim, vamos lá ver o balanço da empresa. Nós temos aqui balanço patrimonial, mais ou menos 36 bi em propriedades, né? Seja terreno, seja construção, tal. Já foi depreciado 5, então o book value é de 30 bi mais ou menos, um valor bem representativo. Né? Que mais? Ativo, não tem mais nada assim muito relevante, pouco goodwill, eles não fazem aquisições, né? O caixa é pequeno, né? Só o operacional. Ok, mais ou menos uns 30 bi de ativos. Nos passivos, né, que a gente vê o tamanho da dívida, né? Você vê uma dívida de 10 bi aqui de unsecured notes, de débito aí com security, né, que seja alinhado aí com os imóveis como garantia uns 3 bi, mais um pouquinho aqui de dívida corporativa, isso aqui vai dar uns 14, 15 bi de dívida. Então a gente vai ver uma dívida alta para o resultado operacional, embora para o valor das propriedades, né, ainda seja ok. Né? Não é assim uma dívida absurda, considerando o valor das propriedades. Né? Mas é uma dívida alta que impacta a DRE, que a gente já vai ver aqui. Então, patrimônio líquido 16 bi, mais ou menos. Então, a dívida fica aí 80% mais ou menos do patrimônio líquido. E que na DRE nós temos duas divisões de receita, né? O Resident Fees and Services e Rental Income. Isso é por conta daquela diferença do modelo de negócio. Então, o que eles operam em parceria, né, entra aqui, né, Resident Fee and Service. E o Rental Income são aqueles imóveis que ela simplesmente aluga, né, que ela não tem nada a ver com a operação, ela faz o real estate lá e aluga alguém num modelo de negócio triple net, ou seja, que o locatário assume todos os custos, eles recebem um aluguel líquido. Então, tem essa diferença, claro que a maior parte é das parcerias, né, mais que 60%. Enfim, receita de 5 bi, você vê uma receita crescendo bastante ano contra ano, então ele é um REIT agressivo de crescimento. Os custos, a gente vê que o principal custo é da operação. Você tem uma depreciação e amortização bem alta, né, na casa de 1 bi. Claro, isso impacta o caixa da empresa. E uma despesa de juros alta também, né, que a dívida, né, acaba impactando aqui. Não tem jeito, você tem uma dívida alta, né, o preço que você paga são os juros aqui na DRE, que diminui o resultado do acionista. Né? Então o resto aí, despesas gerais administrativas, a gente já viu, dilui bastante, né, bem eficiente o REIT, né? Sobra uma margem relativamente baixa, mas por quê? Tem uma certa gastos de operação, é normal, né? Você não está simplesmente um negócio triple net, né? Um triple net lease, você tem uma parceria, tem uma operação lá e tem uma depreciação grande. Isso acaba influenciando também. A seguir, a gente vê um lançamento grande aqui, ó, que é ganhos no Real Estate Disposition, ou seja, nas vendas. Então isso aqui não é um resultado operacional. Né? Então cuidado, o FFO, né, ajustado, que seria a geração operacional da empresa, ela vai ser esses 500 milhões mais a depreciação, vai ser 1,5 bi. Não isso aqui, né? Porque aqui tem ganho de venda de propriedade. Eu mostrei ali que eles estão vendendo, ciclando os ativos. Então, né, olhar o lucro líquido para eles é meio inútil. Você vai ver assim resultados. Aqui até que está linear, né? Até que está, né, coerente, mas você pode ver muita variação aqui no futuro. Então é melhor olhar para um FFO para esse tipo de ativo. Então, lucro líquido esquece, dá para ver que eles estão gerando 540 milhões por ano. Né? Isso aqui é o fechado 2000, né, anual de 2019. E um crescimento bem expressivo, né? De 300, 2 anos atrás, para 550. Ou seja, é um REIT muito agressivo de crescimento. Qual que é o preço? Né? A dívida que a gente viu lá, uma dívida alta. Então, vamos fechar aqui no cash flow. Aquilo que eu comentei, né, o fluxo de caixa operacional é 1,5 bi mais ou menos, porque desses 1,3 que é o lucro líquido, você soma a depreciação, 1 bi, mais desconta esse ganho com as dispositions. Então, o que ela
tá aí gerando aí pro acionista é 1,5 bi mais ou menos. E note aqui, eu já vou pular lá para baixo, que ela distribui, ó, dividendo quase a geração de caixa toda, 1,4 bi, e é recorrente isso aqui, né, 1,3 para 1,5, aqui 1,4, cadê? 1,3. Então ela distribui praticamente tudo que ela gera como dividendo. E aí, né, como é que a conta fecha? Se ela está crescendo de forma agressiva, né? Tomando dívida, né? Então aqui, ó, quanto os caras gastam em crescimento, gastaram muito nos últimos 2 anos, vira dívida, né? Porque o dinheiro operacional deles, eles escolhem distribuir tudo para o acionista. Então, né, quando a gente olha, deixa eu puxar aqui um gráfico geral deles. Dá uma olhada aqui no Fundamentei. Quando você vai olhar no quadro aqui, que você vê uma dívida de 8,2, né, dívida líquida EBITDA aqui, ó, de 8,2, né, você olha, muita gente já descarta logo de cara, né, mas você entende que isso aqui tá, né, você tem que entender que ele tá bem justificado. Por quê? Né, como eu falei, a empresa paga dividend yields altos, olha, né, claro que agora eles cortaram dividendos, isso aqui não é realidade, mas ela paga dividend yields relativamente altos, né, praticamente toda a geração de caixa, e ela cresce, ela é agressiva no crescimento. Então não tem como ela crescer distribuindo todo o caixa, a não ser tomando dívida. É por isso que ela tem uma dívida tão alta. Não é uma dívida descontrolada, né? Olha só o retorno dos caras. Não é descontrolada essa dívida, eles conseguem, e sempre foi alta, né? Sempre, né, nos últimos anos tem sido bem alta, e basicamente eles tomam dívida para crescer. E aqui, ó, a gente vê o payout, né? São as distribuições extraordinárias, mas vamos ver a evolução assim de receita, né? Muito expressiva. Então, é um ponto que você tem que cuidar, né? O endividamento alto, sim, 8 vezes o EBITDA, mas é a forma que a empresa escolheu, e aí você tem que ver se serve para você ou não. Né? Ela escolhe esse modelo de, né, retornar muito para o acionista e crescer focando na dívida. Deu muito certo recentemente, a gente está vendo que ela vem crescendo aqui, ó, a receita de uma forma bem significativa. Né? Até agora tem dado certo, mas é claro que é um ponto de atenção para monitorar. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso, né? O Welltower, né? Fechando aí no nosso tempo. Tinha muita mais coisa para falar, eu achei um segmento bem interessante, né? Já que eu tenho aí uma formação na área da saúde, gostei, vou estudar mais. Mas para manter a duração do vídeo aqui que a gente faz, eu tentei, né, fazer o mais condensado possível. É o REIT, que acho que muita gente vai descartar por conta das dívidas. Acho que vale a pena sim você olhar outros REITs aqui na categoria de saúde, porque com certeza vai ter outras formas de ganhar dinheiro, né, outros modelos de negócio, então vale dar uma pesquisada. Mas não é um REIT ruim, né? A gente viu que pela evolução que eles conseguem gerar muito valor para o acionista mesmo tendo uma dívida alta. Não é esse o problema. Agora, claro que isso aqui pode ser muito desconfortável para muita gente, você pode preferir um outro tipo de ativo. Mas que, né, isso aqui tem retornado, isso não tem como negar. Beleza, pessoal? Então é interessante, né? Uma pena que healthcare é um setor muito grande, né? Escolhemos uma empresa aí para comentar, mas acho que pelo menos já deu para o pessoal sentir um interesse aí de pesquisar outros ativos, dar uma olhada no setor, beleza? Então muito obrigado aí para todo mundo, um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.